Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui no podcast Falando de Direitos. O podcast de hoje é um assunto muito importante. É o podcast Falando de Direitos. O assunto, que é o episódio número 11, fala sobre aposentadoria especial dos professores vinculados ao regime geral de previdência social e ao regime próprio de previdência social da União Federal. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais. No YouTube é o Falando de Direitos Podcast e no Spotify Falando de Direitos. Passa lá no YouTube, se inscreve no canal, compartilha, dá o joinha lá pra gente. E no Spotify você pode classificar, mandar mensagem, fazer o download e seguir o canal Falando de Direitos. Bora lá? Assunto importantíssimo hoje, né, sobre aposentadoria, um tema muito frequente, aparece muito, todos os dias aparece esse tema no escritório. Vamos seguindo. A aposentadoria especial dos professores do RGPS, Regime Próprio de Previdência Social. Bom, a gente sempre tem aí, todos os dias, né, se fala e tanto grande discussão, qual a regra de transição, quando é mais vantajoso e como faço aquilo, como faço isso, se é aplicado integralidade, paridade, nós não vamos ver isso aqui, mas tem uma gama de discussões sobre o assunto, porque quando ocorre uma reforma dessa, uma parte, uma parte da sociedade faz jus a uma regra, né, uma regra antiga, uma parte só vai fazer jus a uma regra nova e outra parte vai fazer jus a uma regra mista, ali que a gente chama de regra de transição. Então nós vamos dar uma olhada breve sobre essas regras, né? sobre essas regras aplicadas a essas aposentadorias dos professores, que nós conhecemos como aposentadoria especial dos professores. Eu prefiro falar que é a aposentadoria dos requisitos reduzidos, mas vai de cada um. Vamos seguindo. Bora lá, vou ficar aqui que vai ficar melhor para vocês. O professor tem direito à aposentadoria especial? Tem. Os professores de educação infantil, ensino fundamental e do ensino médio, eles fazem jus a uma aposentadoria que nós chamamos de especial. E eu falo aqui por que eu não gosto de chamar de especial, porque a aposentadoria especial é aquela aposentadoria que a pessoa faz jus por exercer atividades insalubres ou perigosas. Essa é a aposentadoria que nós conhecemos como especial. E por que eu falo isso? Que muitas pessoas, muitos professores, quando não tem conhecimento do assunto, da situação dele, ele pensa que é possível ele converter o tempo dele em tempo comum, que nem é possível converter no caso dessas atividades, das pessoas que exercem atividades insalubres ou perigosas. Não, é por isso que eu falo que a aposentadoria é especial por possuir requisitos reduzidos. E ela é aplicada aos professores da educação infantil, fundamental e do ensino médio. E ela tem requisitos reduzidos porque, como por exemplo, regra geral, no regime no RGPS, o homem se aposenta com 65 anos de idade e a mulher com 62. Nós vamos ver que nos requisitos reduzidos, né, na aposentadoria especial, essa idade diminui em 5 anos. Então, como era a aposentadoria, né? Até a reforma de 2019, como que funcionava? Os requisitos, até 12 de novembro de 2019, para a rede privada, era de 25 anos de contribuição para a mulher, sem exigência de idade, e para o homem de 30 anos de contribuição, também sem exigência de idade. E na rede pública federal, que é o que nós estamos falando, de regime geral e de rede pública federal, não podemos esquecer disso. E na rede pública federal, a mulher era de 25 anos de tempo de contribuição e já era exigido 50 anos de idade. E para o homem, 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade. E ainda, para ambos, era exigido ainda que do tempo de contribuição deveria ter pelo menos 10 anos no serviço público, mais 5 anos no cargo em que ele iria se aposentar. Então, o professor público federal que desejava se aposentar com as regras antigas,
ele precisa, além do tempo de contribuição e da idade, ele precisava também cumprir os requisitos de tempo mínimo no serviço público, que eram de 10 anos, e 5 anos naquele cargo em que ia ocorrer a aposentadoria. Lembrando que essa regra ela ainda é válida para todas aquelas pessoas, todos aqueles professores, né, tanto essa como essa de baixo, para os professores que no dia 12 de novembro de 2019, até esse dia, até essa data, já preenchiam os requisitos. Quais sejam esses requisitos aí? Então, o professor que preencheu esse requisito naquela ocasião faz jus à aposentadoria especial, requisitos reduzidos, nos moldes das regras anteriores. Como funciona? Quem tem direito? Bom, o direito à aposentadoria especial, ela funciona após atendidos os requisitos, o professor apresenta um órgão, se ele for privado, ao INSS, e se ele for público, ao órgão federal de vinculação, o pedido de aposentadoria, né? Funciona um pouquinho diferente, mas a regra geral você faz um pedido, né? Embora seja não requisitos, mas os procedimentos sejam distintos. Mas ele faz com a comprovação de que todo período ele efetivamente exerceu atividade em sala de aula ou de acordo com a ação declaratória de constitucionalidade 3772, ele era professor, mas exerceu função de coordenadores, diretores e orientadores pedagógicos. Então, essas pessoas, né, esses professores que exerciam essas funções, também fazem jus à aposentadoria especial, que é com os requisitos reduzidos. E quem ficou de fora, né, disso? O que aconteceu? A emenda constitucional de 98, ela limitou a aplicação desses requisitos reduzidos, ou seja, da aposentadoria especial dos professores, apenas aqueles professores que exercem atividades de sala de aula aos alunos do ensino infantil, fundamental e médio, excluindo toda sorte os demais professores. Então ficaram de fora os professores do ensino superior, de cursos livres e profissionalizantes. Esses professores, eles cumprem a regra geral, a regra normal, não tem direito a nenhuma redução. E após reforma, ou seja, após 13 de novembro de 2019, é uma parafernália, né? Todo mundo faz cálculo daqui, dali, o que é melhor, o que não é. Então a gente precisa lembrar, pós-reforma pode ser quem iniciar a contribuição a partir do dia 13 de novembro, quem entrou na rede privada a partir do dia 13 de novembro, a regra geral vai ser aplicada a ele. Qual é? Para a mulher, 25 anos de contribuição e o homem, 57 anos de idade. Essa é a regra geral que ele vai atender. Para o homem, também 25 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Acabou de entrar no serviço público, vai ser essa regra a ser aplicada para esse privado, para esse professor privado. A rede pública federal, né? Os professores do ensino infantil, fundamental e médio, da rede pública federal. Mulher, 25 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade. Qual era a idade exigida antes? 50. E o homem, 60 anos. Qual era a idade exigida antes? 55. Então, houve uma alteração maior para o professor público federal. E também era exigido anteriormente pelo menos 10 anos. Lembra do serviço público? E 5 anos no cargo? Esses 10 passaram a ser 20 anos de serviço público, mais 5 anos no cargo em que vai ocorrer a aposentadoria. Então, os requisitos pós-reforma. Agora, Alexandre, quem é que já estava no serviço público e lá naquela ocasião, lá 12 de novembro de 2019, não tinha os requisitos, mas tinham muitos requisitos, mas não tinham todos. Como é que vai ser? Daí existem as regras de transição, né, que nós vamos ver mais à frente. E eu queria deixar claro aqui que os professores estaduais e municipais, aos professores estaduais e municipais que não são objeto do nosso podcast de hoje, os estaduais não são porque todos eles têm regime próprio de previdência social. Então, os servidores públicos estaduais, professores e servidores públicos estaduais dos municípios,
eles, regra geral, todos os estados possuem o regime próprio. Os municípios que não possuem regime próprio, aplica-se a eles o regime geral de previdência social. Então, o regime geral é como se fosse privado. Então, essa é a realidade. Vamos seguindo. Regras de transição. Aí quem não preencheu os requisitos, já estava no serviço público, já era professor. Quando no serviço público não, já era professor, né? Também estava no privado. Quando surgiu aí essa reforma da Previdência, ou seja, em 13 de novembro de 2019, ele já era professor e não preencheu os requisitos no dia 12, até o dia 12 de novembro de 2019. O que fazer? Ele precisa cumprir essas regras aqui novas? Não, para eles tem uma regra de transição. E eu vou falar de 3 regras de transição, não vou falar da quarta não, porque a quarta não se aplica aos professores. Não pode ter se aplicado, mas de forma reversa. Vou falar das 3 regras de transição, que é a aposentadoria por pontos, a aposentadoria pedágio de 100% e a conhecida aposentadoria da idade progressiva. Antes de eu falar um pouquinho de cada uma e mostrar, eu queria mostrar para vocês a tabela de transição por pontos. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui para ficar melhor para vocês. Olha, a tabela de transição por pontos é a tabela que mostra os requisitos para a aposentadoria por pontos, né, que é a primeira regra de transição, para os professores. Então, para o ano de 2023, as professoras, as mulheres, precisam ter 85 pontos e os homens 95. Lá em 2030, as mulheres estarão dentro do limite 92 de pontuação e os homens atingem um limite em 2028, que é de 100 pontos. Então, essa é a tabela de transição por pontos, sabendo que pontos é a soma do tempo de contribuição mais a idade do professor. Essa é a pontuação. E também eu queria que vocês olhassem aqui a tabela da idade progressiva, que é uma tabela que vai ser aplicada lá naquela aposentadoria por idade progressiva, que a gente chama, que prevê aqui para um dos requisitos para 2023, 85 de pontuação para as mulheres e 95 de pontuação para os homens. E ela vai seguindo aí aquela tabela anterior por pontos. Então a pontuação acaba sendo a mesma. Quase a mesma, 97, acaba sendo a mesma. Então, eu queria que vocês olhassem essa tabela, por enquanto. Agora vamos passar para as regras de transição em si. Para os professores da rede privada, como é que funciona? O que ele precisa? Quais são os requisitos? O que ele precisa fazer? Qual é a regra melhor para ele? Isso aí vai ser analisado a cada caso. Então, nós temos aqui como é que era, né, até 12 de novembro de 2019, para as mulheres e para os homens, isso aí nós já falamos. Não, para os privados da rede privada não era exigido a idade mínima, vocês lembram disso? Após a reforma, 57 anos de idade para as mulheres, 60 anos para os homens, com 25 anos de contribuição. Aí nós passamos para as regras de transição. Ali em cima é a regra geral. Agora, daqui para baixo são as regras de transição. Então, a regra de transição para professores da rede privada. A aposentadoria especial de professor na regra de transição por pontos. Quais os requisitos para a professora? 85 pontos em 2023, ou seja, a soma da idade mais tempo de contribuição tem que dar 85. E 25 anos de tempo de contribuição. Então, o mínimo de 25 anos de tempo de contribuição, somando com a idade, tem que dar no mínimo 85 pontos em 2023. E para o homem, 30 anos de tempo de contribuição e somando isso, o mínimo, né? Somando isso, a idade tem que dar no mínimo 95 pontos daqui para 2023. E assim por seguinte, seguindo conforme aquela tabela que nós mostramos lá de pontuação. Vamos agora para a aposentadoria especial com pedágio de 100%. Lembrando que eu preferi não trazer a de 50%, porque não é aplicada
via de regra, aos professores. Então, para os requisitos para a professora mulher, para o pedágio de 100%, é de 52 anos de idade em 2023, 25 anos de tempo de contribuição. Não, eu estou inventando 2023 aqui, só da minha cabeça. Então, os requisitos é 52 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição e pedágio de tempo de 100% do tempo que faltava para completar 25 anos de contribuição na data da reforma da Previdência. Então, no dia 13 de novembro de 2019, Dona Maria, faltava lá 2 anos para ela atingir os 25 anos de tempo de contribuição. Logo, aplicando a regra de transição do pedágio de 100%, 2 mais 2 é igual a 4 anos. Então, ela vai trabalhar mais 4 anos a contar de 13 de novembro de 2019. Então, se lá ela tinha 23 anos em 13 de novembro de 2019, então vamos fazer um cálculo a grosso modo. 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, teoricamente ela já atende o requisito dessa regra de transição, do 100% do pedágio, restar verificar a idade. Para o homem, 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição e pedágio também de 100% do tempo que faltava para atingir os 30 anos na data da reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019. Show? Vamos seguindo. Aposentadoria especial na regra de transição da idade mínima progressiva. Então, essa idade mínima progressiva é divulgada a tabela, né? A tabela que para 2023 é de 53 anos de idade e mais 25 anos de tempo de contribuição. Então, essa transição de idade mínima progressiva para 2023, a tabela diz 53 anos de idade e 25 anos de contribuição. Fala, Alexandre, uai, como assim? Vamos somar aqui 53 mais 25 dá quanto? Uai, deu 78. E aí, é possível aposentar em 2023 quem tem 53 anos de idade e 25 de contribuição? Será? Será? Olha aqui. São essas questões que precisam ser observadas. Porque lá a tabela da idade progressiva ela diz que aqui em 2023 tem que ter 85 pontos. E a pessoa não vai ter 85 pontos, né? Ela só vai ter 85 pontos se ela tiver aqui 53 anos de idade e mais 32 anos de contribuição, né? Que 53 mais 32 vai dar 85. A 85 é a idade mínima na tabela de idade progressiva. Vamos seguindo. E para os homens, 58 anos de idade, em 2023, 30 anos de tempo de contribuição. Isso foi para a rede privada, os professores da rede privada. Os professores da rede pública federal, vocês conseguem enxergar aí? Dá, né? Acho que dá. Ficou pequeno mesmo. Aí nós já falamos aqui antes, eu não vou repetir. Eu não vou repetir o antes aqui. Vou deixar, já estava falado. Já nós falamos já como que ficou depois da reforma, né? 57 anos de idade para as mulheres, 60 anos de idade para os homens, mais 25 de contribuição, regra geral, né? Essa aqui é a regra geral. E tem as regras de transição para os servidores públicos federais. Aposentadoria, transição por pontos, também 85 pontos em 2023, 25 anos de tempo de contribuição, 95 pontos para os homens, 30 anos de contribuição para os homens. E aquela diferenciação, que desses 25 anos ou 30 anos de contribuição, tem que ser 20 anos no serviço público, mais 5 anos no cargo. No cargo que vai se aposentar. Então, esses requisitos estão aplicados à transição por pontos. Aposentadoria especial do professor na regra de transição do pedágio de 100%. Então, vai obedecer mais ou menos lá o que está na rede privada,
mas a idade é de 52 anos para as mulheres, 55 de idade para os homens, 25 anos de tempo de contribuição para as mulheres, 30 anos para os homens, pedágio de 100% do que faltava também para completar 25 anos para as mulheres e por os homens também, e também o requisito de 20 anos no serviço público, naquele serviço público, e mais 5 anos no cargo a que pretende se aposentar. Faltou aqui lançar a regra de transição da rede por idade mínima progressiva. E eu vou deixar para o próximo podcast, antes de falar do podcast, falar sobre o cálculo da RMI, da renda mensal inicial, eu vou falar sobre a aposentadoria especial do professor na regra de transição de idade, porque eu quero trazer várias tabelas, né? Então, já tinham muitas tabelas aqui, ia ficar muito cansativo. Então, no próximo podcast, eu trago as tabelas dos professores da rede pública federal da aposentadoria especial da idade mínima progressiva. Aí eu vou explicar melhor, né, os cálculos da idade mínima. Realmente, quando a gente olha assim, a gente pensa, 53 anos de idade eu vou poder me aposentar, mas a realidade não é essa. Legal, gente? Então, vamos voltar aqui. Foi excelente estar com vocês nesse podcast. Nós falamos sobre a aposentadoria especial dos professores do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social da União Federal. Eu sei que tem muitas informações, muitas situações aplicadas caso a caso em alguns pontos, né? Como é o caso daquela questão dos professores exercendo outra função, mas que pode ser considerado também de direção, de assessoramento, cargos pedagógicos, funções pedagógicas. E também não falamos, vamos deixar para uma próxima oportunidade, para a gente falar sobre o direito do professor que está em readaptação, né? Se ele faz jus aquele tempo ali, se ele faz jus também ao direito à aposentadoria especial com os requisitos reduzidos. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. É muito importante para a gente, muito mesmo. Nós gostamos muito quando vocês estão na comunicação com a gente, estão lá falando e comentando e reclamando, dizendo que não concorda, se concorda, acrescentando para a gente. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.